passada, passo a passo, e tinha uma discussão em relação ao salário. O que eu apurei hoje de manhã é que o Vasco estava esperando realmente só o último ok para anunciar o treinador, e esse ok, pelo visto, está chegando no sentido de ele aceitou a redução salarial, o Vasco ofereceu para ele um salário, não só para ele, mas também para sua comissão técnica, na casa de R$ 1 milhão, como a gente havia previsto aqui, né, que o Vasco, no final das contas, deveria ceder, e o Diniz cedeu também, porque a primeira pedida do Diniz era quase de R$ 2 milhões. Então ele chega ao Vasco da Gama com mais 3 profissionais, entre eles um preparador físico, que é um ponto que a torcida do Vasco reclama com toda a razão dessa equipe que não consegue desempenhar, digamos assim, fisicamente, nem tecnicamente, nenhum aspecto, mas fisicamente, principalmente, de uma equipe que morre muito no segundo tempo. Eduardo Barros vai? Não, ele seguiu carreira solo. Eu vi, mas como ele já saiu do Amazonas, não, no Amazonas, ele não tá nesse bolo, não tá nesse bolo. Então, é um treinador que deve ficar no Vasco, pelo menos o contrato, até o fim de 2026, que justamente é quando acaba a gestão Pedrinho. Então, eu diria que seria assim, uma cartada até mesmo para salvar a gestão Pedrinho. E o Fernando Diniz deve começar os seus trabalhos aí, a pedido dele, entre domingo e segunda-feira. Ora, deixou passar tudo aí, né, meu? Eu acho que foi um pouco de tudo, né? Mas ele não quis assumir. Um pouco de tudo. No meio da sequência. Qual é o jogo do Vasco? É com Vitória, Sábado fora. Pega o Vitória, fora de casa. Vai pegar e também tem a própria documentação. Nessa. A Raíza sabe que demora um pouco também para regulamentar e tudo mais. Mas isso aí tem quase 2 semanas, Mas né? ele já chega com uma bomba, Ilan. Ele já chega tendo que enfrentar o Lanús terça-feira. Tudo bem. Não tinha como fugir. Então, assim... Mas fugiu do 4x1 pro Cabejo, Fugiu do Cabejo, fugiu do Vitória fora de casa, sábado, Vitória pressionado. Eu não sei se é mais fácil... Era mais fácil ele ter assumido antes do Cabejo. Porque se ele assume antes do Cabejo e treina o time pelo menos 2 diazinhos, pior do que foi ontem, não iria ser. Mas eu acredito que iria ser. 2x2, né? Não, pelo menos ganhar, ô Papa. Porque aquele time lá é semi-amador. É semi-amador que o Vasco enfrentou. É pior que o cara bobo. É verdade. O time que é o Porto Cabejo é pior que o cara bobo, entendeu? Então, mas ele escapou do pior, Pedro. O jogo com Vitória é dificílimo sábado. Vitória pressionado. O Vasco pode entrar no Z4. Aí não terá sido ele a botar o Vasco no Z4. Claro. Ele vai assumir contra o Lanús com o Vasco já arrebentado na Sul-Americana. Ele não vai ter obrigação. Culpa dele. Ele não vai ter obrigação. Eu acho que, né? Tem isso aí, mas vamos lá. Continua. Mas enfim, então tá previsto aí para pelo menos a informação que eu tive era que na segunda-feira ele já ia começar o seu trabalho à frente do Vasco. O Vasco joga no sábado, vai para Salvador, vai estar em Salvador e volta no domingo. Não sei se o Vasco vai dar folga ou não, tem que saber, principalmente pelo resultado. Eu acho que se o Vasco pelo menos não perder contra o Vitória, eles vão dar uma folga porque o Vasco vem de 3 viagens seguidas. Então, esses jogadores já estão fora do Rio de Janeiro há mais de uma semana. Então, não duvido nada de ser folga no domingo e na segunda-feira o Fernando Diniz começa a trabalhar, pelo que eu apurei. A multa rescisória, que era outra questão também, pelo que eu apurei, não foi a que o Vasco pediu de um salário para rescisão, mas também não foi a que o Diniz pediu de metade do contrato. Então deve ser abaixo de metade do contrato. Encontraram um meio termo nessa situação para que fosse encaminhada. Então as burocracias estão acontecendo para aí sim o Vasco anunciar definitivamente o retorno do Fernando Diniz ao Vasco da Gama. Mas hoje o Vasco joga um dos 3 piores futebols do Brasil. Futebols, entre aspas. Uma das 3 apresentações piores do Brasil, com certeza, é a do Vasco. E ontem foi o pior jogo do ano disparadamente. Onde, com certeza, foi uma das piores vergonhas da história do Vasco. E quando da eu digo história? Isso, da história do Vasco. Eu não tenho dúvida disso. Uma das piores vergonhas da história. Eu não tenho dúvida também disso. acho. Sem conhecer tão bem a história do Vasco como você conhece, falei, cara, isso é uma das maiores vergonhas da história do clube. Eu não tenho dúvida disso. Perder de 4-1 Exato. de um time... Cara, eu ia falar um palavrão, não vou falar. De um time de última, de terceira linha na Venezuela. Com certeza. A Venezuela já é um futebol de terceira linha. E o Vasco perdeu de um time de terceira linha da Venezuela. De 4-1. Não foi 2-1 nem 1-0, não. Uma loucura, cara. Então, assim, eu me sinto envergonhado. Eu me sinto muito envergonhado. Eu não contrato, eu não planejo, eu não jogo. Eu não tenho nenhuma influência no resultado do que aconteceu ontem. Mas, sem dúvida alguma, eu me sinto envergonhado. E eu me pergunto se esses caras se sentem envergonhados com o que aconteceu ontem. Porque eu vou repetir aqui.
Quando a gente vem pra cá, pra Placar, pô, Papa, Ilan, Raíza, nós somos profissionais que a gente se dedica, a gente acorda cedo, a gente estuda, a gente briga pra poder fazer o melhor pro nosso trabalho. E talvez, eu acho que vocês sejam assim também, quando a gente não consegue fazer o melhor no nosso trabalho, de uma coisa que a gente gosta de fazer, que a gente ganha pra fazer e se dedica pra fazer, cara, eu não durmo, eu fico chateado, eu fico frustrado, eu me sinto incompetente. Eu não sei se esses caras se sentem assim. Sabe por quê, Ilan? Esse mesmo grupo, o mesmo grupo de jogadores, é o mesmo grupo que perdeu de 4-0 pro Criciúma em São Januário, é o mesmo grupo que perdeu de 6-1 pro Flamengo no Maracanã, é o mesmo grupo que foi eliminado pro Nova Iguaçu na semifinal do Campeonato Carioca e é o mesmo grupo que tomou ontem de 4-1 para um time semiprofissional. Então, assim, eu realmente me pergunto, tirando um ou outro ali desse grupo, se eles realmente entendem a dimensão da vergonha e do vexame que aconteceu ontem. O Vasco no primeiro tempo foi massacrado pelo Puerto Cabello, que teve mais oportunidades, achou um gol ali com o João Vitor. Aí volta para o segundo tempo, o senhor Felipe, que não é técnico de futebol, no máximo ele é coordenador técnico, mas como técnico ele é um fracasso, tanto nos últimos trabalhos que ele teve, quanto no trabalho atual que ele está tendo, que ele não pode ser o técnico do Vasco da Gama, de forma alguma, ele não é técnico. Ele não mexeu no time. O Vasco estava fazendo uma apresentação bizonha contra o Puerto Cabello, desse nível que a gente trouxe aqui, e o Felipe simplesmente não mexeu no time. Ele volta com a mesma equipe. E voltando com a mesma equipe, rapidamente o que aconteceu? O Puerto Cabello fez o segundo, o terceiro e o quarto. Mas vou falar aqui uma coisa que eu citei diversas vezes. Vai tirar o Carille? Beleza. E quem vem? Quem vem? Aí nos últimos 8 dias, sabe o que aconteceu com o Vasco? O Vasco empatou com o Operário, um time de Série B, de segunda página de Série B na Copa do Brasil, perdeu para o Palmeiras, até então ok, e foi humilhado nesses mais de 10 dias em que o Vasco ficou sem treinador. E quando eu digo isso, é que o Felipe não é treinador de futebol. Então, gostando do Carille ou não, pelo menos alguns resultados ele conseguia entregar. O time tinha alguma coerência, mesmo jogando mal, mesmo faltando um pouco mais de futebol, de solidez defensiva e tudo mais, você ainda havia alguma coerência. E aí eu vou falar novamente uma coisa que eu cansei de repetir aqui. Não tirem a responsabilidade dos atletas. Não tirem a responsabilidade do grupo de jogadores. Porque, mais uma vez ontem, dos 4 gols que o Vasco tomou, 3 foram falhas bizonhas individuais. A primeira, quando esse aí que tá na foto, que talvez pra mim, os dois inclusive, mas principalmente esse aí que tá agarrando o jogador do Puerto Cabello, ele fez uma partida terrível, uma partida digna de um jogador de Série D de futebol brasileiro e que talvez o jogador de Série D teria jogado melhor e teria jogado com mais vontade por vestir a camisa do Vasco da Gama. Ele erra uma bola que ele entrega pro adversário e o Hugo Moura é obrigado a cometer um pênalti, que também não é flor que se cheire nesse time, inclusive erra pra caramba, tem mais erros decisivos nessa temporada do que qualquer outro jogador do Vasco da Gama. Hugo Moura e Cocão protagonizaram o primeiro gol do Puerto Cabello. Aí depois o Lucas Piton, que também tá na foto aí, ele consegue tomar um gol de cabeça de um jogador que tem 1,59 m, gente. 1,59 m, pra quem não sabe, bate aqui no meu ombro aqui, ó. Bate aqui. Quanto você tem, Joãozinho? Você tem quanto? 1,67, ou seja... Cara, o João é baixinho, tem 1,67. É um negócio... Eu trabalho com a Fernanda Maia, é do tamanho da Fernanda Maia, e ela é baixíssima. Quando eu fiquei ao lado da Fernanda Maia, eu falei, é 1,59. Mas como é que é a impulsão dele? Nada, você não viu o gol. Papa, é um negócio... O gol é ridículo, assim, Papa. Você fala assim, não é possível. O gol é ridículo. Não é possível. E olha que não foi negócio de impulsão, não. Eu sou um cara que eu gosto do Lucas Piton, tá? Mas não só ele ontem, mas como todos os jogadores, todos tiveram uma postura patética. O futebol, gente, é um esporte complexo. Eu não considero um esporte simples, eu não considero um esporte fácil. É um esporte que te exige muito, ainda mais hoje, que você precisa ter uma exigência física, uma disciplina muito grande. Treinar é difícil, fazer futebol é difícil, dirigir é difícil. Então eu me sinto um ogro quando eu chego aqui pra vocês na câmera e falo assim, faltou vontade. Mas sabe o que faltou ontem pra esse time? Vontade, porque é um time que caga pro que é a camisa do Vasco da Gama. Os jogadores não apresentam o mínimo de vontade, o mínimo de dedicação. Jogadores que ganham em dia, ganham muito bem, que ficam nos melhores hotéis, que têm todos os suportes possíveis, que não têm salário atrasado, que representam o sonho de milhões de brasileiros e eles simplesmente cagaram. Torcedor vascaíno, Diniz contratado, finalmente, né? O Vasco acerta aí seu treinador, mas ele não vai estar à frente da equipe contra o Vitória no sábado pelo Campeonato Brasileiro. Diniz só chegará no domingo ou segunda-feira no Vasco da Gama. E aí teremos que aturar mais uma vez a equipe sem um comando técnico, sem um treinador à frente. E me deixa preocupado porque, como o José Ilan falou, o Vasco pode entrar na zona de rebaixamento caso perca nesta rodada. Deixe sua opinião nos comentários, não esquece de deixar like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações.